Olá, boa noite. Nós já estamos ao vivo aqui para a transmissão da nossa live de hoje, a saúde preventiva da família em tempos de enfrentamento ou em meio à pandemia de coronavírus. Nós estamos aguardando a doutora Juliana entrar, não é? E assim que a doutora Juliana entrar aqui, eu vou me dirigir até o equipamento aqui e nós vamos chamá-la para que a gente possa iniciar. Em primeiro lugar, a gente quer dizer assim, vocês são muito bem-vindos. Nós já fizemos um teste de conectividade, né, com ela lá, porque ela está em Belo Horizonte e nós estamos aqui na Serra, por isso nós temos aí essa dificuldade, até porque você sabe que nós estamos em uma transmissão online e na transmissão online tem essas dificuldades em relação à internet, pode haver travamentos, então a gente quer aqui pedir a vocês, né, paciência, a gente vai estar aqui, é como se nós estivéssemos fazendo aqui uma ponte, assim, distante, né, daqui com Minas Gerais. É como se a gente estivesse na mesma sala, só que, na verdade, nós estamos falando de lugares diferentes. Eu vou até confirmar aqui se ela já entrou, ainda não, nós estamos aguardando, né, porque também tem lá aquela situação de estar lá em Minas Gerais, e aí a Juliana Passos já entrou ali na live, agora ela precisa lá clicar nas duas carinhas para aparecer aqui o nome dela, para a gente acenar aqui e começar a conversar, viu? Só falta isso. Deixa eu dizer aqui para eles aqui, porque eles não são muito assim também conhecedores aí já entrar, beleza, já estamos aguardando e nós vamos começar então, queridos, aqui a nossa live de hoje com a doutora Juliana Passos Reis. Oi, gente. Ela é médica e está aqui para nos ajudar. Boa noite, doutora Juliana, Deus abençoe. Juliana, além de médica, é serva de Deus também, e é minha prima de primeiro grau, né? É como minha irmã, né? Eu tive a honra também de ministrar lá na celebração do casamento, que é uma honra que só dada a irmãos mais velhos, né, Juliana? Verdade, Robinho. E não se preocupe, vai me chamar de Robinho, porque é assim que eu estou no meio da minha família. Então, fiquem à vontade. Quem quiser me chamar de Robinho, não é? É assim mesmo. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu sou médica mesmo, formei há mais de 10 anos. Agora estou terminando a especialização em oncologia na Santa Casa, aqui em Belo Horizonte. E é um prazer falar sobre prevenção de doença nesse período tão difícil, né? Coronavírus, uma crise. Pois é. Então, assim, a nossa live de hoje ela é uma live muito importante para, vamos dizer assim, para todos os entes familiares, né? Até porque todos nós aqui estamos enfrentando essa questão do isolamento social como modo de prevenção ao contágio da Covid-19, mas enquanto está acontecendo aí o isolamento, a prevenção, doutora Juliana, as outras doenças não deixaram de se manifestar aí também nas pessoas. Então, por isso que nós vamos tratar aqui com o objetivo dessa nossa live de hoje, a saúde preventiva das pessoas, né? Crianças, jovens, adultos e os idosos, que também é considerado grupo de risco para o Covid-19, né? Mas os idosos são um grupo de risco para uma enormidade de enfermidades, né? Porque à medida que os anos vão avançando, a nossa imunidade vai realmente decaindo. Então, o nosso objetivo aqui é conversar sobre isso. Nós estamos aqui também com a pastora Hélia, psicopedagoga, minha esposa, não é? E vamos aqui compartilhar juntos essa live. Pastora Hélia.
Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda, doutora Juliana Passos. E que seja proveitoso esse momento que vamos estar juntos, compartilhando um pouquinho do que é saúde preventiva para todos nós. Muito bem, doutora Juliana. Que o Senhor Deus possa nos conduzir aqui nessa nossa live, porque além de ser uma live voltada para a saúde física das pessoas, vamos tratar aqui também de questão emocional bem pouco, mas é espiritual também, né? Então, eu quero pedir a direção de Deus aqui como uma breve oração, que Ele venha nos conduzir por meio do Espírito Santo, dá a nós também equilíbrio e sabedoria para dirigirmos aqui o que nós estamos falando, porque vai chegar aí ao ouvido de muitas pessoas, e o que nós estamos falando também está sendo gravado para ser postado no YouTube, né? Então, nós estamos aqui com uma grande responsabilidade para passar para o mundo inteiro o que Deus pode nos usar aqui para abençoar as pessoas, principalmente a você, doutora Juliana. Então, eu vou aqui a primeira questão para a gente conversar, viu, doutora Juliana? A atenção à saúde deve ser dada em todo o tempo. E o que seria a medicina preventiva quando se trata dos cuidados da saúde para todos os entes? Criança, jovem, adultos e idosos. A senhora pode nos ajudar aí nesse entendimento, como introdução? Prevenir doenças é importante mesmo em todo o tempo. E agora, com a pandemia do coronavírus, a gente começou a valorizar muito a vida, valorizar as pessoas que a gente ama. E eu acho que talvez seja uma janela de oportunidade para a gente se prevenir mais. A gente costuma ser muito imediatista, a gente não pensa lá no futuro, daqui a uns anos, o que a gente vai ter, mas é muito interessante a gente usar agora o que a gente tem de crise, de coisa ruim, para a gente poder prevenir doenças e situações ruins no futuro. Em medicina, a gente divide prevenção em alguns tópicos, e para a gente é importante pensar em medicina, em prevenção primária e secundária, e quando a gente diz em primária, a gente está falando de pessoas saudáveis se prevenindo para uma doença, para não acontecer. E isso a gente faz com dieta, com alimentação saudável, com atividade física, cuidando da mente, do corpo, dormindo bem, e através da vacinação. Isso a gente está pensando em prevenir doenças. A prevenção secundária é um pouquinho diferente. Aí a gente já fala de rastreamento de doenças como câncer, por exemplo. Fazer exames para fazer um diagnóstico precoce e evitar de pegar uma doença mais avançada, talvez incurável. Então, a gente tem esses dois tópicos de prevenção que são muito importantes para nós, tanto a primária quanto a secundária, mudança de hábito de vida e rastreamento. Pegando o gancho aí da palavra que você, aí no meio da sua resposta, soltou, que é a questão da vacinação, eu vou aqui já, imediato, já lançar o segundo questionamento, que assim, é muito importante, não só nesse tempo de prevenção, mas também a questão, vamos dizer assim, que há uma polêmica que vem gerando aí muito burburinho e discussão na internet, quando se fala da importância das vacinas, com aquela questão de que tem gente que acha que vacina, na verdade, tem a ver com uma grande conspiração, assim, de controle global. Então, eu quero perguntar aqui para a senhora, a vacinação, tanto de crianças, adultos, idosos, ela é muito importante para o que nós chamamos de prevenção. Mas quando falamos disso, existe esse segmento aí que descrê dessa proteção vacinal. O que a senhora nos pode falar, doutora, acerca da importância e da necessidade de se efetuar a vacinação de toda a família, e lógico, especialmente para os infantes, né, e os idosos? Sim, nós, né, consideramos a vacinação muito, muito importante. É um meio de estimular o sistema imunológico à produção de anticorpos, que é a defesa do corpo contra algum micro-organismo. A vacina, ela se dá através de, quando a gente coloca em contato com o nosso corpo vírus ou bactéria morto ou atenuado, fraquinho, não vai gerar doença. Isso vai gerar a produção de defesa, de anticorpos, que a gente chama de memória imunológica.
e lá na frente, isso vai tornar o nosso corpo mais reativo a doenças, evitando, então, a gente pegar uma doença mais grave, que pode ser muito ruim para a saúde. Vacina foi muito importante, é muito importante, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Foi responsável pela erradicação de doenças muito graves, como varíola, poliomielite, que é a paralisia infantil. Então, nós consideramos a vacina extremamente importante também no que a gente chama de saúde coletiva. E quando a pessoa ela tem essa atitude que você falou de achar que vacina é uma conspiração e tudo, não, eu não vou me vacinar, isso chega a ser, além de ser errado para a própria pessoa, chega a ser errado a nível coletivo. É meio que eu considero até um egoísmo. Porque quando você pega aquela doença, você transfere a uma outra pessoa. E aí você está fazendo aquele micro-organismo circular na comunidade. Então, a nível coletivo, você não se vacinar, você não está pensando só em você também não está pensando no outro. Então, é muito importante vacinar por você e pela população no geral. Pensar no coletivo. Muito bem. Realmente, né? Nós temos que igreja, sociedade, o cidadão, né? E as pessoas têm que ter muita responsabilidade quando se trata dessa questão de descrer na ciência para a proteção da família no que diz respeito às doenças, né? Até porque não é só coronavírus que tem alto índice de óbito, né? Existem outras doenças também no Brasil que ocasionam muitos óbitos e entre elas está aí o que o senhor está se especializando mais profundamente aí, né, a atuar, que é o câncer. Dentro dessas doenças assim que muito causam óbitos no Brasil, quais são as que mais matam, doutora Juliana? Em primeiro lugar, o que mais mata no Brasil e no mundo são as doenças do aparelho circulatório. O que é isso, né? Infarto, AVC, aneurisma. Essas doenças são as que mais matam. E em segundo lugar, aí a gente vai ter o câncer. Assim, essas duas são disparado o que mais mata. Depois vem as doenças do aparelho respiratório, as doenças do aparelho digestivo, diabetes. Diabetes também como complicação vai atrapalhar naquele primeiro item do aparelho circulatório. Então, o que a gente tem de mais incidência são as doenças que mais matam, são as do aparelho circulatório e o câncer. Muito bem. Então, a prevenção para o câncer, né, principalmente o câncer na mulher, é muito importante, né? O câncer é importante na mulher e, aliás, em todos, né? O câncer, ele De próstata tem também, né? Todos, exatamente. Tem uma incidência muito elevada. O tipo de câncer mais prevalente em mulheres é o câncer de mama, em homem, o câncer de pulmão e o de próstata, está com uma incidência muito, muito elevada, e aí a prevenção entra muito forte. Por causa do coronavírus e do medo, né, do contágio com o Covid-19, muitas pessoas estão evitando, doutora Juliana, de darem continuidade aos seus tratamentos, especialmente nessas áreas aí de comorbidades assim, muito acentuadas. O que a senhora tem a nos dizer acerca disso para a sociedade, para os nossos ouvintes, para aqueles que estão aqui acompanhando a live e vão acompanhar essa gravação? O que aconteceu? À medida que o coronavírus foi se espalhando, disseminando, e a população foi criando esse medo global, a população entrou em pânico. E aí, com lockdown, isolamento social, as consultas de rotina foram canceladas. E as pessoas, elas passaram a não ir, assim, por medo e também porque o próprio serviço de saúde cancelou tudo que fosse eletivo. O que aconteceu? As cirurgias oncológicas diminuíram em até 70% e os exames de biópsia em até 90%. Então, Uau. O que a gente tem de medo do que pode acontecer? Então, a gente tem medo do coronavírus, lógico, todo mundo, a gente está apavorado, mas a gente pensa que quando essa pandemia passar, pode surgir um número muito, muito elevado de pessoas com câncer em estágio muito avançado. Então, isso nos preocupa demais.
Tanto que a gente pensa que agora, apesar da gente ter que nos preocupar com o isolamento, com os cuidados de evitar aglomeração na transmissão do Covid, a gente tem que manter os cuidados de rotina habitual, manter as consultas de rotina, manter os exames de rastreamento de câncer. Teve alguma, por exemplo, você percebe que o seu corpo tem alguma coisa errada, sentiu um nódulo na mama, ínguas, está emagrecendo, alguma coisa está errada, procura o médico. É difícil, está com medo e tudo, mas assim, naquele momento vai ser importante você fazer o diagnóstico. O diagnóstico precoce, ele salva vidas. Muito bem, você que está participando da nossa live aí, você tem tido informação pela TV, pelos meios de comunicação e toda a mídia e multimídia aí da internet, de que hoje existe também aquele serviço que a medicina está proporcionando, que tem avançado muito, que é a telemedicina. Essa ferramenta pode ajudar, pelo menos, a minimizar esse afetamento aí, as interrupções de tratamentos contínuos? Esse é outro tema muito importante. O que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica ela colocou para nós? Ela coloca também os pacientes com imunossupressão, que são os que têm câncer em atividade e os que fazem quimioterapia, como uma população de maior risco. Então, coloca a gente numa situação um pouquinho delicada. Como que a gente vai manter o tratamento do paciente se esse paciente tem um risco muito elevado de morte se ele pegar a doença? Isso é muito difícil, é uma decisão muito complicada, é uma decisão médica compartilhada com o paciente. Então isso assim, gera discussão no mundo inteiro. Como que a gente vai fazer para adaptar os protocolos de tratamento do paciente oncológico? O que a gente tem feito é individualizar o tratamento. A gente avalia o benefício do tratamento, o risco de suspensão desse tratamento e ver se vale a pena você parar de fazer. Muitas das vezes não tem jeito, a gente vai ter que continuar fazendo a quimioterapia e o paciente vai ter que tomar as medidas de proteção. E nos pacientes que estão em segmento oncológico, são aqueles que estão na rotina, já trataram, já fez a químio, e agora está só tomando hormônio, ou então só acompanhando, tratou, o câncer tem 2, 3 anos e vai anualmente ao médico. Esses pacientes, a gente tem evitado de fazer as consultas presenciais. Então, a telemedicina ela já é uma prática aqui, em Belo Horizonte, no hospital que eu trabalho, que é a Santa Casa, a gente já está fazendo a telemedicina. No caso, com os médicos que estão afastados por ser fator de risco, os que têm a idade maior que 60 anos e as gestantes, elas estão dentro do hospital, eles estão separados, fazendo consultas virtuais com os pacientes de segmento, para a gente evitar aquela aglomeração no hospital. Então, ali ficam só os pacientes que estão em tratamento ativo, os que fazem químio, os que têm que consultar, os que estão fazendo primeiras consultas. Então, é difícil, mas a gente tem tentado chegar num acordo ali e fazer o que for melhor, né? Muito bem. Nós vamos ouvir agora aqui a pastora Elida também interagindo com você, e aí é a área que ela mais gosta, que vai para o lado da criança e tudo mais aqui. Então, está com vocês aí. Enquanto isso, você vai comunicando aí o nosso telespectador aí, espectador da internet, você que vai participar aí, compartilha com a sua família para também assistir essa live, que é importante. Boa noite mais uma vez, doutora Juliana Passos. Você acabou de até citar gestantes, né? Então, a gente já sabe que o pré-natal é imprescindível para que for uma alimentação saudável. Então, as grávidas são incluídas no grupo de risco. Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? As gestantes fazem parte do grupo de risco, mas justifica a suspensão do pré-natal como medida de prevenção ao contágio do Covid-19? O que acontece? O Ministério da Saúde ele colocou as gestantes como grupo de risco, sim. E não só as gestantes. As puérperas, que são as pacientes que já ganharam bebê até 40 dias do pós-parto, e também aquelas
que abortaram. Esses pacientes fazem parte de um grupo que é um grupo de risco. Mas independente de ser essa população de risco elevado, o que a gente coloca como recomendação? Manter o pré-natal habitual. Porque é muito importante para a saúde da gestante e do bebê. Se a paciente estiver assintomática, ela vai fazer isso de rotina. Se ela for sintomática respiratória, o que pode acontecer? Ela pode gripar? Pode. Se ela gripar, ela vai atrasar a consulta dela em 14 dias, que é o tempo de isolamento normal para qualquer pessoa que tenha sintomas. Então, o que a gente recomenda é mantenha a rotina habitual de pré-natal, gripou, não vai, adia 14 dias que seja, e aí você retorna com todos os cuidados. E além disso tudo, o médico ele vai ter como rotina ali evitar cesáreas eletivas, evitar indução de parto desnecessário, fazer o que for, também é risco-benefício, né? Não tem jeito. Pré-natal é muito importante. Então, o que tem que ser feito é pensar no que for melhor para a gestante e para o bebê. Nesse momento é manter a rotina com cautela. Ok. E nessa época do ano, esses meses, né, junho, julho, agosto, as doenças respiratórias, elas se acentuam no Brasil, em especial em crianças e também em pessoas com doenças respiratórias crônicas. Então, as pessoas estão amedrontadas, né, quando se fala em sintomas simples que essas doenças respiratórias apresentam. Então, como diferenciar os sintomas de doenças do trato respiratório comuns com o Covid-19? E que diferença há entre o síndrome respiratório agudo grave e o Covid-19? Elida, é muito difícil, porque os sintomas são exatamente os mesmos. Infelizmente, se a pessoa tiver sintoma gripal, a gente não vai saber se ela está com Covid, com gripe, com resfriado, com pneumonia. Não dá para saber. Os pacientes que têm Covid, a maior parte deles não tem sintoma nenhum. 80% aproximado, de acordo com os estudos que a gente viu de fora do país, de onde teve primeiro. E aqueles 20% que vão ser sintomáticos, quais são os sintomas? É tosse, dor de garganta, febre, fadiga, dor muscular. São os mesmos sintomas de gripe comum. E se tiver um resfriado, que seja uma coriza, o corpo um pouquinho pior, isso também é sintoma de Covid. Menos grave, mas é. Então, o que a gente vai recomendar, infelizmente, não tem como saber, você gripou, você tem sintoma respiratório, se isole. Evita contato com as pessoas, evita sair na rua, evita, se você for tossir para espirrar, coloca o braço para proteger, ande de máscara, use o álcool em gel. Cuidado com as pessoas de população de risco, se você tiver contato com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com uma criança, um bebê. Evitar ficar perto dessas pessoas, porque infelizmente a gente não vai saber. E com relação à síndrome respiratória aguda grave, o SRAG, essa condição ela é notificada para o Ministério da Saúde desde 2009, quando teve a epidemia do H1N1. E nos últimos 10 anos, esse ano agora foi o ano que mais notificou síndrome respiratória aguda grave. E a gente coloca isso como possivelmente relacionado ao Covid. Por quê? O que é síndrome respiratória aguda grave? É o paciente que tem febre e tosse ou dor de garganta e falta de ar, com uma saturação menor de oxigênio, com um esforço respiratório importante e que foram hospitalizados ou que morreram. Então, síndrome respiratória aguda grave independe do fator etiológico, independe do que causa. Dentro de síndrome respiratória aguda grave, você tem pneumonia bacteriana, você tem Covid, você tem pessoas que têm efizema pulmonar e complicaram. Então, não dá para saber se é
Influenza, né? Covid, influenza, exatamente, não dá para saber. Ele engloba tudo. E muitas vezes na notificação para o governo a gente não coloca. Você notificou, você não vai colocar que é Covid. A gente não faz exame. Por exemplo, o exame pode dar negativo. Ou pode demorar alguns dias para ficar pronto. A pessoa pode falecer antes. Tem muito fator envolvido ali. Então, às vezes também é complicado a gente fazer fala de subnotificação, mas às vezes você também pode ter exames falsos negativos, às vezes você notifica suspeita, faz o teste, ele dá negativo, a amostra foi ruim, às vezes demorou para chegar no laboratório e o teste não positivou. É muito complicado, mas assim, dentro dessa síndrome, várias coisas podem acontecer. Não dá para saber, né? Ok. Dentro das prevenções, fala-se lavar as mãos, né, usar a máscara. E aí eu tenho percebido que as pessoas gostam de se cumprimentar, se abraçar, e agora elas arrumaram um jeitinho de se cumprimentar pelo cotovelo. E aí a gente percebe que a orientação médica, na hora que você for tossir ou espirrar, utilizar o antebraço. E aí está próximo da onde você cumprimenta aí, onde você cumprimenta com o outro. Então, isso é recomendado, doutora? Há uma polêmica aí. É verdade, Elida. Não deve, né? Isolamento é manter afastado. 1 metro, que seja. Não deve encostar. Infelizmente, é muito difícil, mas o que a gente recomenda é isso. É não ter contato físico com o outro. Braço, nem o braço, sim. Mais uma dica para parar. Apesar de não há assim, nenhuma comprovação, mas no perigo, a prevenção, ou na possibilidade, a prevenção é o melhor remédio. Com certeza. Vamos Muito prevenir. Bem. Nós temos aqui um outro problema, doutora. A gente só está trazendo problema para você, né? É que é a questão da mídia televisiva e internet, que toda hora, aqui eu vou falar mais popularmente, apresenta aí uma receita de um remédio que vai resolver o problema. Que isso é que bate na cabeça daquele que está ouvindo lá, principalmente o povo brasileiro, nós brasileiros aí do senso comum, que todo mundo praticamente tem uma farmacinha dentro de casa, e alguns têm uma farmácia bem grande. Verdade. Né? Então, esses últimos dias agora, né, teve aí a polêmica da cloroquina, hidroxicloroquina, agora dexametasona e outros tipos de remédios aí que têm aparecido, como até um vermífugo, que é utilizado aí para as crianças tratar a questão do verme, né, que anualmente uma criança tem. Agora estão dizendo também que serve para a Covid. Eu quero trazer aqui para você, doutora, a automedicação. Ela não é recomendada para doença nenhuma. Né? Que perigo ela pode trazer, por exemplo, para uma pessoa que está em isolamento social aí, se automedica, está lá sozinha, pode acontecer o pior? É verdade. Esse é um tema muito importante. Infelizmente, a população brasileira tem a cultura de se automedicar. Até 70% da população tem o costume de tomar um remedinho ou outro sem passar no médico, em uma avaliação especializada. E isso nos preocupa demais agora. Realmente a mídia está expondo os nomes dos remédios que estão em pesquisa, e isso é terrível, né? Esses remédios, esses medicamentos que a mídia coloca como possibilidade de cura para doenças, são remédios que não foram aprovados. São remédios que estão em testes de eficácia e testes de segurança. Para um remédio ser aprovado e liberado, passar na Anvisa e tudo, tem todo um processo para fazer essa aprovação. Você faz um estudo de fase 1, um estudo de fase 2, para você ver se esse remédio ele é seguro, se você vai fazer mais mal do que bem, qual que é a dose certa para fazer do remédio, de quanto em quantos dias, quantos miligramas, essas coisas é difícil de definir. E aí se vai ter eficácia ou não. Você pode tomar um remédio, ele não te fazer bem, mas também ele pode não te fazer mal, mas também ele pode não fazer bem. Então, se um remédio ele não passou nesses testes,
ele não é seguro para uso, independente de você passar no médico ou não. Mas independente disso, a conduta ela tem que ser médica. Né? Você não pode na farmácia comprar cloroquina e sair usando. A cloroquina não foi liberada ainda para uso. A gente não sabe qual que é a dose, a gente não sabe se é eficaz ou não. E é um remédio que é um remédio que tem efeitos adversos. Ele pode dar alterações na retina, que causa cegueira, pode dar arritmia cardíaca. É um remédio muito, muito sério. A azitromicina está muito na mídia e também é um antibiótico, então pode induzir resistência de bactérias, pode ter alguns efeitos gástricos. Isso tudo é muito sério. Então, o que é recomendado hoje no COVID você tem sintomas leves, se mantém em casa mesmo, mas você teve dúvida, procura um médico. Passa numa avaliação, a gente vai ver, vai avaliar e aí a gente prescreve, a gente vai conversar e o médico vai ter a conduta. É muito mais seguro, é muito melhor, é bom para você e para a população, no geral. E a gente percebe que a maioria das pessoas não tem plano de saúde, né? E por isso ficam vulneráveis em relação ao trato da sua própria saúde. Hoje se pode dizer que a qualidade de saúde pública, ou seja, o serviço prestado pelo SUS, melhorou a sua qualidade? Eu sou suspeita para falar do SUS. Eu gosto muito do SUS. O SUS, ele foi um ganho para a população enorme. Um direito, é direito de todos, desde que foi implantado em 88. E o SUS, ele tem que dar conta de muita coisa, né? O SUS, ele olha desde a atenção básica, primária, ali do posto de saúde, até a atenção complexa, terciária, de hospitais, de cirurgias, de químio, rádio, hemodiálise. Então, é muito difícil dar conta de tudo. O SUS já melhorou demais, principalmente a atenção básica, mas ainda falta muito para melhorar. E o que acontece? 75% dos pacientes, das pessoas do Brasil, 75% usam o SUS, não tem convênio. E mais da metade dos leitos de UTI está em hospitais privados. Então, olha, essa conta não bate. Se a pessoa precisar de um leito de UTI e ela não tiver plano de saúde, muitas vezes ela vai passar por dificuldade para conseguir esse leito de UTI, porque os números não são números compatíveis. O SUS ele não dá conta da quantidade de pacientes. Se a gente for olhar esse pico do Covid, né? É lógico, cada estado está em uma época, né? A gente não sabe, cada um está com um pico diferente. Agora, Belo Horizonte está entrando no pico do Covid agora, os hospitais estão começando a lotar. A gente não sabe como é que vai ser, até quando que a gente vai ter leitos de UTI para suportar tudo. É lógico que no convênio você tem um pouquinho mais de segurança, você tem mais leitos com menos pessoas. Então, realmente, essa é uma preocupação, sabe, Elida? Mas tem melhorado sim, melhorou bastante, mas ainda é deficiente, principalmente nisso. Baseado na demanda, né, doutora Juliana? A demanda é muito alta. E assim, essa crise que nós estamos passando, essa pandemia, nós cremos no Senhor, né, no Deus, como nosso Deus que cura. E como equilibrar a fé e a ciência no trato da saúde? E a fé contribui para o enfrentamento e recuperação e cura de doenças? O que vocês têm experimentado como médicos, né? Hospitais, dentro do que tem vivenciado com os pacientes, aqueles que verbalizam a sua fé e crê que Deus pode curar, pode agir em favor deles nesse sentido. Vocês têm essa liberdade aí também de, não só como profissionais, mas dentro da área, fazer com... O que vocês têm experimentado do paciente que tem a fé dele, crê que o Deus que
você pode agir em favor dele? Esse paralelo com a medicina, o que tem experimentado? A Organização Mundial de Saúde ela já tem colocado o conceito de saúde como não apenas a ausência da doença, mas o bem-estar biopsicossocial e espiritual do paciente. Então, isso já é aceito na comunidade médica. Tem vários estudos sobre isso. Como que a espiritualidade ela vai ajudar no paciente na postura dele de enfrentamento à doença, à situação. Você falou em cura. Sim, você vai ter uma postura melhor. Você se comporta melhor diante de uma situação. Então, a fé, ela é muito importante, sim. Muito. Mas, realmente, a gente tem que pensar nisso que você falou da individualidade do paciente, né? O Conselho Federal de Medicina, ele coloca para nós alguns princípios, são princípios de autonomia e de equidade. O que é autonomia? É o paciente poder decidir por si. Ele escolhe até que ponto que ele vai ter esse tipo de apoio religioso que seja, né? Então, assim, se ele expressa a fé cristã, como nós, a gente tem a liberdade de falar nisso com ele, e ajuda muito, sim. Mas a gente também tem que pensar, respeitar os valores do paciente. Ele pode não ser cristão, né? E tem também o princípio da equidade. O que é a equidade? É você tratar de forma desigual os desiguais. Cada um tem uma necessidade diferente. E ali a gente tem que individualizar. Não é fácil mesmo, mas a fé ela é muito importante. A gente sabe disso e a gente crê. E outra coisa também que eu queria falar é sobre o equilíbrio mesmo entre fé e ciência. O que a gente vive é que tem muitos pacientes que, por causa da fé, desprezam um pouco a ciência. Tem muitos que falam que não vão tratar mais porque Deus vai curar. E isso é muito sério, né? Deus, ele pode usar o médico, ele pode usar os profissionais, a gente estudou para isso e pode ser instrumento de Deus na vida daquele paciente. Então, fazer essa escolha por um e por outro é errado. Eu acho que dá para a gente andar no equilíbrio das duas partes. Muito bem. Nessa questão encaminhada aí, eu quero avançar um pouco para o problema emocional também. Porque as doenças do corpo, comumente, elas advêm de pensamentos ruins também, depressão pode ocasionar, que são as doenças chamadas psicossomáticas. Eu sei que eu estou adentrando aqui num ponto que a gente até discutiu há pouco tempo atrás com uma psicóloga aqui também na nossa live, e nós estamos aí aproveitando e tomando vários profissionais. Nós vamos ter daqui uns dias um nutricionista, no próximo sábado, depois vamos ter educação, e depois também até fisioterapeuta, né? Aproveitando aqui, fazendo um merchan aqui. O que a senhora tem a dizer dessa questão mente-corpo? Isso realmente deve a pessoa trabalhar também a questão mental como prevenção à saúde? Com certeza. A gente, nesse mesmo conceito de corpo como um integral, a mente, ela faz muita diferença na resposta que o paciente vai ter àquele tratamento. Se a pessoa tiver uma disposição maior, se ela acreditar, se ela tiver fé, isso vai fazer ele criar recursos de uma positividade que vai fazer uma energia mais positiva, ele vai responder melhor ao tratamento. Ele tem, assim, diminuição da angústia, conforto, fé, esperança. Isso tudo faz muita diferença no tratamento. Na minha área, que é a oncologia, a gente vê que os pacientes que são mais deprimidos, que têm dificuldade nessa questão das emoções, eles têm um enfrentamento pior, sabe? E eles têm desfechos piores também, lá na frente.
Então, é muito importante essa questão das emoções. E se puder ter auxílio... Mundo, né? Exatamente. Para cima, uma pessoa para cima, que tenha autoestima trabalhada. A conduta médica. É muito importante a autoestima, né? Concordo. E junto com o apoio familiar também, né? Ok. Tem uma pergunta aqui, doutora Juliana, que já vem do nosso público que está assistindo aí. É a questão da flexibilização do isolamento social. Nesse momento agora, a senhora como médica está vendo o panorama e vendo por dentro do sistema, acha que está apropriado para este momento, esse afrouxamento, essa liberação, ou a forma como as pessoas estão levando a questão do Covid-19, estão levando a sério ou não isso? O que a senhora tem a dizer e me deixar aí um alerta para o cidadão e para o público? O que a gente vive aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte? A gente começou o enfrentamento da pandemia com um isolamento muito rigoroso. E a gente teve ótimas respostas. E, por fim, a gente definiu que ia começar a flexibilizar esse isolamento. À medida que foram passando as fases, agora a gente está começando a abrir o comércio. Nas últimas 2 semanas, a gente viu que os hospitais eles começaram a encher. E isso nos assusta. Nós temos lá na Santa Casa, onde eu trabalho, o CTI, 50 leitos Covid, praticamente todos os leitos ocupados. Ontem tinha 44 pessoas nos leitos de CTI. Fora os de enfermaria, muitos pacientes. Eu dei plantão na última quinta-feira e nos últimos 2 meses eu tinha atendido muito pouco. O hospital estava vazio. Quinta-feira, agora, última, vem cá. Tem uma participação especial aí na live. Na última quinta-feira, o hospital estava lotado. Então, a gente viu que as coisas elas começaram a mudar e começou a aparecer mais casos. E os pacientes estão morrendo e são muito graves. Então, isso nos assustou demais. A gente acha que não é a hora de flexibilizar ainda tudo como está sendo. Tem que ser feito com cautela mesmo, um passo de cada vez. É uma doença que a gente não conhece. A gente tem que esperar sair vacina, ter tratamento eficaz, comprovado. Então, assim, é uma doença que a gente não conhece, uma doença grave. Quando é grave mesmo, e a gente não sabe tratar. Então, é muito, muito difícil, é uma época de crise. Eu acho que a gente tem que fazer prevenir mesmo, prevenir o contágio, evitar, se a gente for ter que flexibilizar, que seja aos poucos, que a gente saia, mas saia com cuidados com o nosso corpo, para a gente não pegar e não expor quem a gente ama, as pessoas da nossa família. Então, é isso, não é fácil não. Aqui uma pergunta que eu quero fazer conjugada, e eu vou ver se a senhora tiver condição de nos ajudar, para os nossos ouvintes e participantes aqui da live, sobre a importância do ômega 3, própolis, vitamina D, e também chás naturais, em relação à questão vamos dizer assim, aumento ou acréscimo da imunidade. Isso ajuda em alguma coisa? Esses estudos de imunidade com relação a esse tipo de informação desses produtos, eles são muito controversos. Agora, realmente... mas a vitamina D em si, ela tem atividade comprovada. Por exemplo, nos pacientes que têm câncer de intestino e de mama, diminui a incidência, e os pacientes que estão em tratamento e fazem uma suplementação com níveis mais elevados têm uma resposta um pouquinho melhor. Então, a vitamina D é importante, sim. Os outros não tem comprovação científica, mas o ômega 3, por exemplo, faz parte também do que a gente chama de dieta mediterrânea, né? Diminui a incidência de câncer de cólon, de intestino. Então, tem sim a sua importância. Entra ali
nos cuidados de dieta. Lógico que não é assim uma coisa extremamente comprovada, mas tem algum benefício? Tem algum benefício. Muito bem. Aqui já apareceram algumas outras perguntas. Uma pessoa que... a senhora já falou sobre isso, né? Um diagnóstico de Covid-19, a questão do isolamento e tal. Mas o que seria isolamento, por exemplo, dentro de casa? A senhora recomenda isolamento dentro de casa para alguém que testou positivo para Covid-19 e os outros membros dentro da família? Não. A pessoa que testou positivo para Covid dentro de casa deve ficar isolada dentro do quarto. Ela não deve ter contato físico com as outras pessoas da família. De preferência, se ela tiver a opção de ter um banheiro ali naquele quarto, usar um banheiro só. Se não tiver, separar a toalha de rosto, a toalha, não entrar em contágio com nada. Se ele for usar talher, separar, um talher só, um prato, um copo. Não é para ter contato mesmo, é para ficar isolado aos 14 dias. Existem pacientes que testaram positivo para Covid dentro de casa e as outras pessoas negativo. Então, se pode acontecer isso, por que a gente não vai prevenir? A gente não sabe quem que vai ficar grave e quem que não vai. Infelizmente, pode acontecer com qualquer um, independente de ser população de risco ou não. Então, testou positivo é para isolar mesmo. Existe uma estatística aí que cerca de 20% das pessoas que são testados como positivo para a Covid-19 é que vem apresentar algum sintoma, né? E desses 5% aí, um total de 4 a 6% que pode vir a sofrer internação. Então, realmente é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que não vale só a pena se precaver, mas ao se precaver, você também está protegendo as pessoas à sua volta. Exatamente. É pensar no coletivo, pensar no outro. Aí com esse gancho aqui, vem uma outra pergunta aqui da questão do idoso. Para esse... a gente está vendo aí com o número de mortes, que as pessoas estão morrendo. Essa questão do idoso está bem assim, entre aspas, embora a gente coloque um grupo de risco. Mas, a partir de que data, na faixa etária, qual a faixa etária mesmo para considerar idoso para a medicina? Outro tema que é bem controverso. A medicina coloca 60 anos mesmo, mas assim, indo na minha área, que é oncologia, a gente não vai falar em idade cronológica, a gente vai olhar o perfil e status do paciente, que é como ele se encontra hoje. Tem pacientes de 70 anos que são melhor fisicamente do que um paciente de 40. Então, isso faz muita diferença para nós. Os pacientes de 70, 80 anos podem ser mais saudáveis do que alguns pacientes muito jovens. Então, isso para nós, em oncologia, já é muito bem definido. A gente faz a avaliação física, clínica dele, não apenas pela idade no papel. Então, isso é muito importante. Mas como a gente tem que fazer as coisas no geral, não tem como. A gente não sabe, tem que individualizar. Como a gente não conhece como é que é a saúde do senhor A e B, a gente vai falar para todo mundo, né? Não tem jeito, a gente tem que pecar pelo excesso aí. A partir de 60, então, já vai considerar idoso, mas é lógico que a gente sabe que tem aqueles que estão muito melhor. 2 questões para a gente encerrar aqui e fazer as considerações finais, doutora. Uma é a questão dos vícios, né? Como o uso de álcool, drogas e alucinógenos, psicotrópicos, essas coisas também debilitam a questão da imunidade, não só para a Covid, mas para as outras doenças, especialmente câncer e problemas do aparelho circulatório. Sim, especialmente o tabaco aí, para nós é muito importante, tem uma relação direta com câncer de pulmão, câncer de boca, via aérea, essa região da cabeça, do pescoço, debilita mesmo, causa o que a gente chama de mutação
somática dessas célulazinhas do epitélio. Então, a pessoa ela fica mais debilitada sim, pode gerar alteração genética dessas de mutação de célula. Isso é muito importante, aumenta o risco de câncer diretamente, debilita, causa enfisema pulmonar. Os pacientes que são fumantes há muito tempo, eles têm um risco aumentado de câncer de pulmão. Então, e fora debilitar mesmo. Os pacientes que bebem, que vão ter cirrose hepática, esses pacientes ficam mais debilitados e aí se tornam um grupo de risco, né? Vulneráveis, né? Bem. Mais um aqui, doutor. A gente vai ter que encerrar, porque está muito bom aqui, né? O pessoal está fazendo um monte de perguntas, mas eu estou tendo até que selecionar aqui para o nosso tema por causa do horário. A gente tem um tempo bem reduzido no Instagram, que é de 1 hora certinho. Então, vem aqui uma outra questão aqui, que tem pego e abalado muitas pessoas, e eu até já sei a resposta, mas eles querem ouvir do médico, né, do médico. Sobre estudos com relação a recontaminar-se com o vírus da Covid-19. Alguém que já pegou pode novamente vir a ser contaminado? A gente não tem certeza disso. Tem estudos agora que vão usar o soro daqueles pacientes que pegaram, né? Você pegou o Covid, desenvolveu os anticorpos contra o Covid, e aí você pega o soro daquele paciente e tenta usar em outro paciente. Chama imunidade passiva, é diferente da vacina, que você próprio desenvolve os anticorpos, você já pega a defesa pronta do outro. Então, assim, a gente tem estudado isso. Teoricamente, a gente acredita que o paciente que pegou não vai pegar de novo, mas já há alguns casos. Então, independente disso, como a gente não tem certeza 100%, a orientação é de manter a cautela, os cuidados para você não se recontaminar, porque a gente não tem certeza disso não. A medicina está avançando bastante, né, doutora? Principalmente na área da oncologia, novos farmacos, tecnologia. Para o Brasil, nós podemos já dizer assim que nós estamos avançando até com o uso de, por exemplo, inteligência artificial para cirurgias avançadas, quando se trata da oncologia? Essa questão de cirurgia, sim, a gente já usa o que a gente chama de robô, que são as cirurgias robóticas. É utilizado, mas ainda é muito restrito, apenas em hospitais particulares. O SUS não disponibiliza essa tecnologia, infelizmente. E na oncologia mesmo, em si, existem assim, muitos tratamentos novos em imunoterapia e em terapia-alvo molecular, que a gente vai diretamente naquela mutação genética, mas também são remédios muito caros e que a gente não tem acesso para todo mundo, infelizmente. A gente sabe os estudos, sabe as drogas e muitas vezes a gente não tem. A gente vai vivendo e tratando com o que a gente tem disponível, às vezes quimioterapia, hormônio, assim, a gente tem alguns remédios, sim, de terapia-alvo, mas não são todos. Mas também muitas vezes é difícil, até para quem tem convênio, às vezes também a situação é difícil, porque os remédios são muito caros, né? E a gente não tem acesso. Para finalizar mesmo aqui a última questão aqui, porque não dá para responder a todos, quando se trata dessa condição de tratamentos mais avançados para o SUS, tem muita gente que recorre ao judiciário para conseguir, junto ao governo, medicamentos que são oportunidades disponibilizadas pela FDA nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, a Anvisa ainda nem liberou. A senhora já tem conhecimento, doutora, de que isso realmente é possível? Por exemplo, uma medida já viu isso acontecer no seu ambiente hospitalar, essa ação judicial que dá certo? É muito frequente. A gente tem as evidências, em algumas doenças específicas,
se o paciente ela tem aquela mutação determinada ou aquela alteração genética, a resposta a um determinado medicamento ela é muito melhor, muito superior ao tratamento convencional com químio. E o que a gente tem feito é que a gente não esconde isso do paciente, né? A gente fala. Existe um remédio tal, que tem um efeito muito superior, infelizmente a gente não tem acesso, a gente solicita a medicação, faz o relatório e realmente o paciente ele dá entrada na justiça. E muitos deles conseguem, assim, muitos deles conseguem, mas infelizmente muitos conseguem muito tarde. Acontece do paciente ficar, às vezes, 6 meses esperando um remédio e não dá tempo do remédio chegar. Infelizmente. Eu estou falando porque a minha área, né, da advocacia, vez ou outra, eu me dou frente a acontecimentos e a gente já serviu aí algumas pessoas em situação como essa, de medicamentos que é só lá nos Estados Unidos, em outros países, como, por exemplo, os Países Baixos, Inglaterra, normalmente o Reino Unido, a gente consegue. Então, importante a sua, vamos dizer assim, feedback prático, né, de que realmente pode acontecer, mas, lamentavelmente, devido à morosidade da justiça, o peso pode chegar tarde. Infelizmente. Muito bem, doutora Juliana, que live sensacional que nós tivemos aqui. Eu quero dizer para os nossos demais aqui, participantes que fizeram algumas perguntas que eu não respondi aqui, é porque na própria live, no andamento, nós chegamos a responder todas elas. Né? Então, nós vamos disponibilizar no YouTube para que as pessoas possam ter acesso, e aí o seu questionamento vai estar lá sendo respondido, muito bem feito, muito bem tratado e explanado pela doutora Juliana Passos Reis. Eu quero agradecer, doutora Juliana, eu e a pastora Hélida, em nome da Igreja Batista Vitória, em nome também dos participantes da nossa live, aqui do Estado do Espírito Santo. Nós queremos agradecer a você por esse tempo tão precioso, né? Você tirou um pouquinho do tempo da sua família aí. Nós vimos até a filhinha, como que é o nome dela? Elisa. A Elisa deu aí um ar da graça para mais ainda embelezar a live, né? Verdade. Foi muito legal. Obrigada, foi muito bom. Que linda, que menina maravilhosa, né? Foi muito legal aquilo. Essa aí. Obrigada, gente, foi ótimo. Muita saudade de vocês. Eu quero agradecer por esse tempo, agradecer ao pastor Rui também pelo suporte, né, tecnológico. Muito importante. E a gente está dando mais passos para avançar nessa questão da comunicação digital, que agora, no mundo pós-pandemia, será uma continuidade com essa facilidade dessas ferramentas das redes sociais que estão à disposição aí, que nós temos que fazer uso para o bem. Eu quero agradecer por você ter sido usada por Deus para abençoar aí muitas pessoas que irão fazer uso dessa live, não só agora, mas em outros momentos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tem alguma coisa para acrescentar? Olha aí, a família toda aí. E, gente, tchau, pessoal. Então, tchau. Oi. Abração. Muito bem, gente. Nós ficamos aqui com a doutora Juliana, a doutora Hélida, falamos aqui, né, essa interação lá do estado de Minas Gerais, ela é médica na Santa Casa de Misericórdia, foi assim uma bênção para nós. Nós consultando a nossa live aqui, deixando para você uma chamada para o próximo sábado, às 20 horas. Inclusive, tem uma pergunta bem. Alguém pergunta assim, mas alimentos que podem melhorar na imunidade. Sábado que vem, às 20 horas, nós vamos ter a nutricionista, a doutora Mariana, vai estar aqui com a gente, ela é membro da Igreja Batista Vitória, compartilhando sobre os alimentos, o que você pode aí aproveitar de uma boa alimentação para aumentar a sua imunidade, para ter uma vida mais saudável. Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Tchau, tchau. Tchau.